Olá, hoje nós estamos aqui com o Dr. Christian Ribas, que é advogado popular. Ele vai nos contar um pouco o que fazer diante de uma situação de racismo. Tudo bem, Christian? Bem, boa noite. Então, primeiramente, eu preciso da sua autorização para publicar essa gravação, né? Se você permite que nós publiquemos essa gravação. Autorizado. Então, tá ok. Nós estamos fazendo um trabalho com o projeto de extensão de igualdade étnico-racial e educação da Universidade Federal do Tocantins, e ao coletar alguns relatos de situação de racismo, nós percebemos que as pessoas não sabem o que fazer. No primeiro momento, elas às vezes ficam em dúvida sobre a situação que estão passando, se é racismo, se não é, mas também elas não sabem como proceder depois que percebem que realmente passaram por uma situação de racismo. O que se pode fazer? O que é o passo a passo que uma pessoa que passa por um constrangimento, uma situação complicada relacionada a racismo? Primeiro, é entender que o racismo ele tem muitas variações, né? E essas variações, elas cabem em responsabilização, tanto na esfera da responsabilização social, como na esfera penal e civil. E cabe também, em algumas situações, a prisão em flagrante. Então, dependendo da situação, se a pessoa está num espaço público e sofre uma discriminação racial, uma injúria qualificada pelo elemento raça-cor, cabe o flagrante. Então, a pessoa pode imediatamente ligar para a polícia militar e solicitar que uma viatura vá ao local para fazer a prisão dessa pessoa ou conduzi-la para a delegacia para que seja registrado uma ocorrência. A gente sabe que nem em todas as situações o racismo ele acontece dessa forma mais aberta, com a presença de pessoas, testemunhas. Sempre que possível, a pessoa deve buscar produzir provas para que o acusado ele seja efetivamente responsabilizado. Né? Essas provas elas são elas podem ser produzidas de diferente natureza. Existem a prova documental. Então, se essa discriminação, se essa injúria, se esse ato de racismo ele acontece, por exemplo, numa rede social, a pessoa pode fazer o print, a pessoa pode gravar. Se isso acontece num espaço público e outras pessoas observarem isso, cabe a prova testemunhal. Então, é ideal que essa pessoa, às vezes, o agressor, ele evadiu do local, saiu. Essa vítima ela pode pegar o telefone, o nome e o telefone das testemunhas que vão depois produzir essa prova testemunhal, assim como podem ser utilizadas imagens e outros elementos que vão demonstrar a veracidade dos fatos. Né? Então, essa denúncia ela pode ser feita de forma imediata para a Polícia Militar, a pessoa liga no 190 e relata a situação e pede que uma viatura, que agentes de segurança vão ao local realizar a ocorrência, mas, em muitos casos, a pessoa não consegue reagir, essa reação vem depois. Então, nesse caso, essa ocorrência ela precisa ser feita numa delegacia. Em algumas cidades aqui do Tocantins, nós temos delegacias especializadas, acho que Palmas e Araguaína. Né? Essas delegacias, às vezes, elas não têm esse nome, Delegacia de Combate ao Crime de Discriminação Racial. E esse nome muda. Aqui em Palmas, durante um tempo, o nome da delegacia chamou Delegacia das Minorias e Combate à Discriminação. Em Araguaína, eu não sei como é que é. Então, você tem uma delegacia especializada, com profissionais, um delegado, escrivões, profissionais da segurança pública com maior grau de especialidade nessa área. Né? Então, eles vão, muitas vezes, dar uma maior atenção a esse caso. Todavia, o registro dessa ocorrência pode ser feita em qualquer delegacia. Qualquer delegacia, seja ela uma delegacia de flagrante ou qualquer outro tipo de delegacia. Né? E, a partir disso, vai ser produzido um inquérito policial, vai ser registrada a ocorrência e o delegado, a delegada vai investigar esses fatos. Solicitar que testemunhas sejam ouvidas, que sejam levantadas provas nesse sentido. A pessoa
pode apresentar essa denúncia também para o Ministério Público pode, eventualmente, apresentar ações penais contra esse fato. Recentemente, em 2021, o STF entendeu que a injúria qualificada pelo elemento raça-cor, ele passa a ser também um crime de natureza inafiançável e imprescritível e compreendido como uma ação penal incondicionada. São os crimes que estão previstos na lei 77, a lei 77/16 de 89. Os crimes de natureza racial, eles passam a ser crimes de uma ação penal incondicionada. Então, independe da vontade da vítima fazer a denúncia e o Estado poder agir diante dessas situações. Isso se dá porque, na maioria das vezes, esses crimes, eles não ofendem só uma individualidade, eles acabam atacando e ofendendo a dignidade de todo um coletivo, né? Então, essa é uma decisão importante recente do STF. Christian, na sua fala, você citou o racismo e a injúria racial. Você poderia diferenciar esses dois crimes para a gente, por gentileza? Olha, o racismo, ele é compreendido no aspecto jurídico como um ato de impedir o exercício de algum direito de alguém pela questão racial, né? Então, quando uma empresa impede que pessoas negras consigam se inscrever de forma adequada ou criar algum critério para discriminar uma coletividade pelo elemento raça-cor, nós temos um crime de racismo. Basicamente, a diferença central é que o crime de racismo, ele opera sobre toda a comunidade, toda a população negra. E a discriminação racial, teoricamente, ela seria um crime direcionado só a uma individualidade. É querer a desqualificação, a ofensa daquele indivíduo, né, pelo ato de injuriar, desqualificar sua condição pessoal, pelo elemento raça-cor. Infelizmente, é muito comum que o nosso sistema de justiça enquadre os crimes de racismo, que são aqueles que ofendem toda uma coletividade, em crimes de injúria racial. Acho que esse é um dos grandes debates jurídicos, uma das grandes questões que nós temos hoje, que impede a responsabilização de pessoas que cometem atos racistas no nosso país, porque o crime de injúria racial ele tem uma pena que varia de 1 até 8 anos, em função de algumas qualificadoras que pode apresentar. Então, é uma pena que pode, né, que dificilmente vai produzir um regime fechado, e, em muitos casos, a pessoa consegue evadir da responsabilização. Então, Christian, nós temos um relato, uma situação que uma moça contou para a gente, que o momento que aconteceu, que ela foi numa loja e ela queria comprar uma capinha de celular, uma coisa simples, e aí o rapaz, o senhor que atendeu ela, não quis atender, virou e falou assim, ela tentando falar com ele, olha, eu estou precisando disso, e ele não atendia. Aí, no momento, ela virou e falou assim, eu preciso de atendimento e tal. Ele falou assim, não vou te atender porque você é uma negra feia. Aí, o que acontece? Aí a gente perguntou para ela, você não procurou a polícia? No momento, ela ficou tão triste, ela se sentiu tão mal, e era uma pessoa que tinha recém-chegado do interior, do Tocantins, né? Então, naquele momento, ela se sentiu tão mal, ela sentiu que ela seria o problema, ela não soube identificar a situação primeiro, ela ficou sem saber se aquilo era racismo, se não era. Aí depois ela pensou assim, o que ela faria? Aí ela voltou para casa e dias depois, conversando com uma tia, a tia falou que aquilo ali era uma situação de racismo e que deveria procurar a polícia, e aí ela ficou naquela situação, se sentindo mal de ter que procurar a polícia. O medo de ir falar sobre o assunto, né? Existe, assim, como que você vê essa situação? Porque a situação acontece, a pessoa, vamos dizer, ela é oprimida
por uma questão e depois ela se sente mal de novo de ter que procurar os direitos dela, né? De ter que ir à polícia, de ter que relatar a situação. Então, o medo de ir, de ter que contar para alguém, da pessoa falar, você tem certeza que foi assim, que não foi? Então, faz com que a pessoa não procure seus direitos, né? Porque o racismo é crime, tem que ser tratado como de fato é um crime. Então, você tem que ir na delegacia, você tem que procurar os seus direitos. É interessante, rapidinho, Christian, só complementando a Juliana, é interessante que nesse caso, quando ela chega em casa e conversa com a mãe, a própria mãe fala para ela, será que ele não estava mal-humorado? Será que não foi uma situação de mau humor dele? Ele estava cansado ou ele estava fazendo outra coisa? E ela, a fala dela também é muito, muito incisiva na hora que ela diz, será que o problema está comigo? Na hora que o cara chama ela de negrinha feia, ela fala, gente, será que o problema está comigo? E ela chega na mãe dela, e a mãe dela reporta dizendo, talvez ele tivesse cansado ou estressado e fez isso com você. Então é interessante perceber isso também. Eu acho que esse é um exemplo nítido que permite a gente ver uma situação onde caberia a prisão em flagrante, né? Então, essa situação caberia de forma indiscutível a prisão em flagrante. Se tivesse uma testemunha ali que pudesse confirmar esse fato, nós teríamos a situação em prisão de flagrante. Esse sentimento dessa moça é um sentimento comum, né? Porque, primeiro, a gente precisa olhar que o racismo ele tem aspectos históricos que são determinantes. No nosso país, por exemplo, nós temos na nossa história mais tempo de escravidão do que de uma condição de não escravidão para a população negra. Então, a história do nosso país, nós tivemos, nós negros e negras, enquanto população negra, enquanto pessoas sem reconhecimento de condições, de condição de humanidade, que é isso que representou a escravidão, a ausência de condição de humanidade, né? Então, essa ausência de condição de humanidade histórica, né, ela deixou raízes muito profundas, né? Essas raízes elas estão em todas as estruturas sociais. Ela está na sociedade que naturaliza, banaliza essas manifestações de discriminação, mas ela também está interiorizada no Estado, que é um fruto da sociedade. Então, o Estado é um dos principais agentes da discriminação racial e das outros tipos de violência que ocorrem contra a população negra. Então, é natural, é compreensível que alguém não se sinta, muitas vezes, confortável para ir numa delegacia registrar uma ocorrência, porque, muitas vezes, essa estrutura social que representa as forças de segurança pública representam também uma violência, né? Se a gente conversar com um adolescente negro que mora numa periferia de Palmas ou de uma outra, qualquer cidade de tamanho médio ou grande, e perguntar para ele qual que é o principal medo que ele tem, eventualmente, de voltar para casa à noite e encontrar na rua. É muito provável que a gente escute que ele tem medo de encontrar a polícia, né? Ele tem medo de encontrar a polícia. Então, a polícia, por exemplo, é uma instituição que infelizmente, acaba reproduzindo, expressa essas manifestações históricas da nossa sociedade, assim como outras instituições, como diversas outras aqui. Nesse sentido, eu acho que cabe reforçar também que é sempre positivo essa pessoa, alguém que se sinta um pouco desconfortável, se possível, buscar o acompanhamento de um profissional, de uma advogada ou de um advogado ou de uma advogada, para ele acompanhar nesses atos de investigação. É muito comum que as delegacias, sobretudo as delegacias que não são especializadas, sejam espaços hostis, né, ou que se apresente alguma resistência para o registro desse tipo de ocorrência. Eu já fui procurado por pessoas que foram registrar ocorrências de discriminação racial e o escrivão, o policial civil que atendeu ela, né, se recusou a registrar a ocorrência, né? Falou que não cabia, que não tinha identificado o crime, sugeriu
que essa ocorrência fosse feita online. Então, dissuadiu a pessoa a registrar essa ocorrência. O acompanhamento de um advogado, de um profissional, é muito importante para garantir uma maior segurança pessoal para essa pessoa, do ponto de vista psicológico, né, sociocultural, para a pessoa poder registrar essa ocorrência. Mas o papel do advogado, da advogada, do defensor público, do agente jurídico popular, né, está numa dimensão também de buscar o acompanhamento do inquérito. Né? Então, você imagina que você tem delegacias que trabalham, que operam com uma sobrecarga imensa de demandas, né? Que não tem a estrutura efetiva de agentes policiais para dar conta do número de inquéritos. Né? Então, é muito comum também que as diligências necessárias para que esses crimes sejam investigados, elas acabam não sendo feitas. Né? Então, além de registrar a ocorrência, é muito importante também que a pessoa possa, e se possível, possa, com o acompanhamento de um profissional ou de uma profissional, acompanhar esse inquérito policial, acompanhar essa investigação, para que no final exista um desfecho de responsabilização daquela pessoa que cometeu esse crime. E aí, Alguém mais? eu tenho uma pergunta para fazer. Boa noite. O Dr. Christian, ele aborda nessa última fala dele a relação racial e o conflito com as forças de segurança pública. Então, a gente está falando aí do racismo institucional, e aí na última semana nós tivemos uma conversa com a Charleide, aí acredito que o senhor, como advogado popular, tem ciência da violência policial que ela sofreu, e das corriqueiras relações de conflito que existem entre a polícia, em especial a polícia militar e a guarda metropolitana, e a população negra, em especial a juventude negra periférica. E aí, se a gente está falando de forças de segurança que são diretamente vinculadas ao Estado, eu gostaria de saber o que o senhor entende como a melhor opção de política pública ou uma política pública mais acertada para a gente atenuar ou extinguir essa violência que existe contra a juventude negra, contra as pessoas pretas da sociedade por causa do racismo institucional. As forças de segurança pública, elas são um Estado democrático com arma, né? Então, a gente, enquanto sociedade, nós fizemos um pacto que nós concedemos e autorizamos para um determinado ente da sociedade o monopólio da força. Né? E esse monopólio da força deve ser exercido de acordo com a legalidade, de acordo com as garantias democráticas. Todavia, esse pedaço do Estado, ele não tá imune da reprodução ou da efetivação desses valores dessa sociedade. Né? Então, a polícia é uma das instituições que materializa talvez uma das faces mais perversas do racismo, né? Que é a violência policial, as arbitrariedades, o abuso de autoridade. Então, você tem um histórico de uma sociedade onde a população negra foi, por quase 400 anos, considerada um objeto, um ser não humano, e esse processo de falta de humanidade ou de considerar esses sujeitos inferiores na perspectiva da garantia dos direitos, os torna mais passíveis a determinadas violências. Então, o aspecto racial se cruza, muitas vezes, dentro do aspecto social também. Né? Nesse sentido, Diego, eu acho que o que nós precisamos é aprofundar os mecanismos de fortalecimento das garantias de legalidade. Isso significa que nós precisamos garantir que os desvios de conduta que não estão presentes na maioria dos agentes de segurança pública, né? Digamos que é uma minoria, né, dos agentes que atuam, mas há um problema institucional que se legitima pela fragilidade, por exemplo, das estruturas internas de prevenção ou de repressão a esses fatos. Então, existem diversas formas de se desenvolver isso. Por exemplo, você ter corregedorias externas que façam análise dessas condutas, desses desvios de conduta. Você ter uma atuação mais efetiva por parte
do Ministério Público, que é o órgão que, do ponto de vista constitucional, deveria fazer o controle externo da atividade policial. Mas, infelizmente, o Ministério Público atua com uma omissão sistêmica em exercer esse papel de controle da atividade, controle externo da atividade policial. E outras formas é o desenvolvimento de políticas públicas, né, que garantam maior legalidade e segurança ao exercício da atividade policial. Uma das políticas públicas mais interessantes, com resultado muito positivo, que nós temos a nível de país recente, é a implementação de câmeras nos uniformes dos policiais. Essa política pública, né, de segurança, ela não só reduziu a letalidade de pessoas vítimas da ação policial, mas reduziu também a letalidade de policial. Então, salvou a vida de pessoas que entraram efetivamente em confronto, mas também salvou a vida de policiais que, entendendo que sua ação seria registrada, os fez agir com mais zelo, com mais cautela. E assim, vidas de pessoas, né, de pessoas civis, assim como a vida de pessoas militares, de policiais militares, foram preservadas. Né? Eu acho que essas são as principais formas de enfrentar isso no campo da segurança pública, além de uma mudança de concepção, de visão que se dá a nível mais estrutural, enquanto sociedade. Perfeito. Então, doutor Christian, obrigado, tá, pelas respostas até aqui. Doutor, eu tenho mais uma pergunta aqui, de uma colega nossa. O senhor poderia falar um pouco, assim, uma visão panorâmica dos órgãos de direitos humanos que a gente tem hoje aqui no Tocantins e como que está sendo a atuação deles, a população está tendo acesso a eles, apoio jurídico, enfim, se o senhor pudesse falar um pouco disso. Sim. Nós temos diferentes órgãos que atuam em direitos humanos. Né? Nós temos os conselhos, que são esses espaços da sociedade civil, né? Mas se a gente pensar como a amplitude dos direitos humanos, nós podemos entender que, por exemplo, os movimentos sociais, o movimento que luta pela moradia, o movimento estudantil que luta por uma educação de qualidade, o movimento de mulheres que luta pelo respeito dos direitos das mulheres, são movimentos de direitos humanos. Né? E aí nós temos algumas instituições que acabaram recebendo um pouco mais de prestígio em relação à sua atuação histórica no campo dos direitos humanos. Né? A OAB, por exemplo, a qual eu faço parte da Comissão de Direitos Humanos, é uma dessas instituições que, pelas suas prerrogativas, né, e pela sua atuação histórica, ela recebe uma certa atenção, pode ter uma certa atenção na situação de algumas denúncias. Então, a Comissão de Direitos Humanos da OAB, eu acho que é um espaço de destaque nessa atuação, onde as denúncias são recebidas e a comissão busca, em algumas situações, apurar ou acompanhar alguns casos. Né? Nós temos o Conselho Estadual de Direitos Humanos, nós temos no Estado o Centro de Referência de Direitos Humanos, aqui em Palmas nós temos o CDHP, que é o Centro de Direitos Humanos, e nós temos, sobretudo, a Defensoria Pública, que atua nesse âmbito da proteção jurisdicional dos cidadãos que estão em condição de hipossuficiência, né? Então, quanto mais vulnerável do ponto de vista econômico, do ponto de vista das questões de gênero, raça, sexualidade, mais dificuldade, maior probabilidade dessa pessoa ter dificuldade de acessar a justiça. Né? Então, muitas vezes alguém que passa por uma situação de violação de direitos humanos, né, não consegue ter o acompanhamento de um profissional, de um advogado particular, acompanhando o seu caso, ou buscando a reparação, né, dessa violação sofrida. Né? Porque eu acho que há duas dimensões na promoção e no combate às violações de direitos humanos, ao racismo. Né? É a busca
pela responsabilização daqueles que cometem os atos, mas também a busca de reparações, né? Tanto do ponto de vista individual, né, na esfera civil, tanto também do ponto de vista coletivo. Eu acho que, do ponto de vista, né, no que tange o acesso à justiça, a Defensoria Pública é a instituição que mais merece destaque em relação a isso, porque é a instituição que promove essa prestação jurisdicional para aqueles que são mais vulneráveis. Perfeito, doutor. Muito obrigado pela colocação. Um colega tem mais alguma pergunta? Gostaria de falar alguma coisa? Doutor Christian, só mais um questionamento para a gente encerrar. Ultimamente, a gente tem visto muitos casos de racismo no futebol. Só que, na maioria deles, a gente não vê a aplicação da lei para punir esses casos. Teria alguma causa específica para essa impunidade quanto a esses crimes de racismo? Ou essa impunidade está intrínseca no nosso sistema penal? Infelizmente, essa impunidade está intrínseca no nosso sistema de justiça, né? Então, muitas vezes, a gente mencionou, né? O agir de segurança pública, ele reproduz o racismo dessa estrutura do Estado, mas ele está na ponta, e esse racismo não termina nele. Esse racismo passa, né, pelo nosso sistema legislativo, passa pelo nosso sistema executivo, que não desenvolve políticas públicas, e passa por todo o sistema de justiça, passa pelo papel do Ministério Público, né, que é sistemicamente omisso em relação a esses casos, né, que move toda uma máquina estatal para crimes que, às vezes, não têm menor potencial ofensivo, né, que busca responsabilizações máximas, mas em situações como essa, de discriminação, não exercem a defesa do interesse coletivo, né? Assim como os nossos juízes, né, que acabam não entendendo a gravidade dessas situações. A gente teve uma manifestação recente do Ministério Público Federal, que numa manifestação racista do nosso presidente da República, ela afastou o Ministério Público, Ministério Público Federal reconheceu a existência de um suposto ânimo jocante, né, que seria afastar a punibilidade porque aquilo tinha um tom de piada naquela manifestação de discriminação, né? Então, esse também é um exemplo de como o racismo ele se entrelaçou em todas as instituições. O nosso judiciário ele também essa reprodução disso. No campo do futebol, a gente tem visto avanços mais no campo intracorporis do que no campo da atuação do sistema de justiça. Então, a gente tem vários casos de torcedores, de pessoas que foram banidas de estádios de futebol porque foram flagradas registrando casos de racismo. Nós tivemos jogadores que sofreram punições, nós tivemos técnicos que foram afastados dos seus clubes. Então, ao tempo que a sociedade vai compreendendo e vai responsabilizando nesse aspecto social / administrativo, o sistema de justiça também vai assumindo e entendendo a sua responsabilidade. E é lógico que esse processo não é natural, né? Ele é um processo que ele é fomentado e alimentado pela luta política, acadêmica, social, daqueles que se interessam por uma sociedade melhor. A exemplo desse projeto de extensão que busca debater esses pontos e compartilhar conhecimentos e temas com a sociedade. Muito obrigada, doutor Christian. Nós agradecemos a sua presença aqui para fazer esse esclarecimento para a gente. E, assim, gente, eu vou falar de novo. Muito obrigada, doutor Christian. Nós agradecemos a sua presença aqui para poder fazer esses esclarecimentos. E o projeto de extensão Igualdade Étnico-Racial da Universidade Federal do Tocantins é um lugar seguro para que pessoas que tenham sofrido alguma situação de racismo venham participar dos nossos encontros, né, com a professora Ana Lúcia.
que é coordenadora do projeto, ela faz encontros quinzenais, então é um lugar seguro para poder falar sobre isso e também para aprender. Não é um lugar só para poder falar sobre situações de racismo, mas também para você, se você quiser conversar, falar sobre o assunto, falar sobre... É um lugar seguro mesmo para que as pessoas possam ter essa abertura para dialogar e para aprender também. Obrigado pelo Pode falar, pode falar. convite e à disposição do Núcleo sempre. Muito obrigado, doutor Christian. Tempo aí, né, para conversar, mas eu acredito que inicialmente só esse encontro aqui já basta, né? Já muita coisa foi falada. Nada impede que em outras oportunidades a gente não venha fazer algo juntos aí novamente, né, com mais tempo, para poder abordar novos eixos temáticos aí dentro dos direitos humanos, tá? Mais uma vez, Iso aí, obrigado pela presença, tá, doutor? Eu estou à disposição, assim como a Comissão de Igualdade Racial da OAB, que a gente criou tem mais ou menos uns 3 anos, e a Comissão de Direitos Humanos também estamos à disposição, e parabéns pelo trabalho, pesquisa que vocês estão desenvolvendo. Um abraço.